Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui, cá estamos mais uma vez para meditarmos sobre a palavra do Senhor nesta semana e vamos continuar. Na verdade, hoje vamos terminar o capítulo 1 do livro de Daniel nessa mini trilogia de novo, né? Estou gostando de fazer trilogia que eu preparei para vocês nesta semana. E hoje vamos meditar nos versículos 8 ao 21. Certo? 8 ao 21. Na verdade, agora é toda outra história aqui do livro de Daniel, certo? Na verdade, é do 8 ao 20 e nós vamos ler inicialmente do 8 ao 16, certo? Então, abra a palavra de Deus aí, no capítulo 1 de Daniel, do 8 ao 16, inicialmente aqui, para nós entendermos o contexto e aplicarmos para as nossas vidas. Versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe pedissem não contaminasse. Que lhe permitisse, não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse ao chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se não nos deem legumes a comer, e que se nos deem, legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque a história de Daniel, nós temos o privilégio de lê-la nesta noite. Mais uma vez, de meditarmos. E vivemos num país livre em que podemos meditar a história de Daniel quantas vezes a gente quiser. Isso é uma bênção para todos nós. Essa história nos fala muito ao coração e que nos possa falar mais uma vez nessa noite. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos nos estudos passados que era um desafio Daniel não se contaminar com a Babilônia, já que ele teve todo esse tratamento, digamos assim, VIP, para amar a cultura babilônica juntamente com seus deuses. Ele teve a educação babilônica, ele teve aqui a oportunidade de comer da mesma comida do rei e beber da mesma bebida do rei, e ele teve aqui o seu nome trocado. 3 coisas. 2 ele não contestou. Outra, ele tentou firmemente negociar para que ele não cumprisse. E olha como Daniel não é um rebelde. Ele simplesmente não chega para o rei e diz, eu não vou comer. Ele tenta negociar. E Deus abençoa ele nessa negociação. Porque Deus sabia que fazendo aquilo ali, ele iria honrar o nome de Deus. Mas fica a pergunta que eu fiz no estudo anterior. Por que Daniel, ele aceitou a educação babilônica, aceitou trocarem o nome dele, mas não aceitou as finas iguarias do rei? É muito simples. Toda aquela comida ali, e tudo que era relacionado a comida, banquete,
ela também feito um culto ao mesmo tempo aos deuses pagãos, porque deuses pagãos, eles são muito relacionados a alimento. Ou seja, toda aquela comida, ela era oferecida e ela fazia parte de um culto a um deus pagão. E também ali um culto ao próprio imperador, que eles consideravam como um deus. Então Daniel sabia que comendo daquela comida, ele estava fazendo parte de um culto pagão. Então, o contexto aqui era muito mais pesado do que ouvir as besteiras na faculdade babilônica ou ter o seu nome meramente trocado. Era participar de um culto pagão. Isso Daniel não podia obedecer. Então, tem coisas que a gente não precisa estar fazendo revolução. Tem coisas que a gente não pode se submeter a uma autoridade. Por exemplo, que mande a gente cultuar da forma errada. Que mande a gente não obedecer às escrituras, que mande a gente negar a Deus. Isso nós estamos desobrigados de obedecer. Porque se obedecermos a Ele, estamos desobedecendo a uma autoridade maior. Daniel entendia isso. E Daniel precisava fazer alguma coisa. Ele sabia que se ele chegasse para o rei e dissesse que não ia comer, ele seria morto. Seus amigos iam ser mortos. Ele não podia simplesmente dizer, não como de jeito nenhum. E muito mais do que isso. Não era meramente morrer, porque se ele morresse, ele seria um mártir, como muitos mártires foram que não negaram a Jesus. Ele ia estar escandalizando o evangelho. Ele ia estar polemizando. Ele ia estar sendo conhecido como rebelde. Então, olha o que Daniel faz. Daniel pede ao seu responsável para não comer. E ele negocia, ele vai dizer assim, olha, nós queremos comer não essas carnes que são oferecidas, nós queremos comer só os legumes. Não era porque Daniel era vegetariano, e aqui eu estou defendendo os vegetarianos. Olha, Daniel não comia carne, olha aí, os vegetarianos, os veganos. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o tipo de comida, nem nada. Tinha um pouco a ver porque na lei judaica nós sabíamos que esse tipo de comida não podia ser comido, certo? Mas ele não estava aqui no seu contexto e isso tem uma implicação, mas não é a implicação principal. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Não era a implicação principal. Era porque ele ia estar participando de um culto que não era a Deus, era um culto pagão. E ele não queria isso. E ele vai dizer, deixa eu comer só os legumes. E aí o chefe, ele fica preocupado. Ele fica preocupado, no versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, por isso, em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha, se eles verem que vocês não estão sendo bem alimentados, vocês não vão comer nada. Se vocês não tiverem bem alimentados, eu também vou morrer. Porque a minha função é alimentar vocês bem. Por quê? Porque ele quer convencer você de que a Babilônia é muito melhor do que Israel. Ele quer que você se sinta bem. Se ele vê você desnutrido, esse não é o objetivo, ele vai cobrar de mim. Mas Daniel diz, não, eu peço a você 10 dias. E depois de 10 dias, irmãos, depois de 10 dias, eles se tornaram os homens mais belos e mais robustos de todo o reino. De todos aqueles que estavam comendo das finas iguarias do rei. E a Bíblia destaca isso porque isso ressaltou aos olhos. Irmãos, se eu fizer um regime, e como estou fazendo, depois de 10 dias, eu não vou estar muito diferente, não. Eu posso ficar sem comer os 10 dias. Eu não vou estar muito diferente. Você provavelmente vai me ver e vai dizer assim, tá um pouquinho mais magro, mas tem muito chão ainda pela frente. Aqueles homens eram os mais belos. Então, na simplicidade, Deus ele transformou aquilo no milagre. Aqueles homens eram notáveis. Parece que eles estavam na academia ali, robustos, eles estavam na academia há muito tempo. Eles se destacaram. Porque Deus transformou aquela coisa simples, aquele pedido simples, no milagre. Por quê? Porque a finalidade de Daniel era obedecer a Deus sem escandalizar o mundo. Ele estava ali, ó, no maior equilíbrio. Obedecer a Deus sem escandalizar o mundo. E Deus o abençoou por causa disso.
O que nós podemos aprender também é que Deus nos abençoa nas coisas macro. Ele morreu por nós. E por causa disso não somos condenados. Isso aí é o principal, é o macro que nós podemos receber de Deus. Mas Ele também nos abençoa nas coisas micro. Senhor, que o ônibus chegue mais rápido. E o ônibus vai lá e chega. Senhor, que eu possa pagar essa conta aqui. O que é isso comparado à obra de Cristo? Aquilo ali é macro, aquilo ali é indispensável. Mas Ele também nos abençoa nisso. Por quê? Porque tudo que a gente pode pedir tudo a Deus. A gente tem que aprender como orar e como se achegar a Deus na palavra de Deus. Mas a gente pode pedir essas coisas também. É vergonhoso pedir isso? Daniel, olha, Senhor, me abençoa nisso aqui. Essa negociação aqui. E o que foi que aconteceu? O que foi que o chefe dos eunucos, o cozinheiro-chefe, na verdade, quando ele viu, ele disse, não precisa mais vocês comerem das finas iguarias do rei. Dispensou eles daquele culto pagão. Olha como Deus abençoou eles. E a gente vai ver nos próximos versículos, 17 a 21, você pode ler, eu não vou me ater depois, que o próprio Nabucodonosor vai ficar impressionado com esses homens. Porque é assim, irmãos. Quando nós somos abençoados por Deus, e quando nós não escandalizamos o mundo, até os incrédulos, eles ficam impressionados. Por quê? Porque o testemunho do Evangelho é a melhor coisa do mundo. Quando você obedece a Deus, não existe nada que chame mais atenção do que isso. A sua conduta honesta no seu trabalho, a sua conduta de um pai fiel, de uma mãe fiel, a sua conduta de um cristão persistente, fidedigno, aquele que não sai falando dos outros, aquele que sabe guardar segredo, aquele que é constante, que sabe falar o certo na hora que tem que falar, que é sincero, tudo isso vai se destacar do que qualquer fina iguaria do rei. Você automaticamente, você vai se sobressair. Aí o que é que você vai fazer com isso? Você vai, quando Deus lhe tornar robusto espiritualmente, você vai se encher de vaidade ou você vai usar de humildade para dizer, tudo isso é teu, eu nada sou. Esse texto não teria finalidade, irmão, se eu só chegasse aqui dizendo a você o quanto Daniel ele é servo de Deus. O quanto Daniel ele é excepcional, um crente fidedigno. Não, Daniel falhou muito. Daniel era pecador como todos nós. Mas eu tenho que falar aqui sobre o Deus de Daniel. Eu tenho que falar sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus é o verdadeiro jovem incontaminado. Por quê? Porque o verdadeiro Daniel aqui é um tipo de Cristo, porque Jesus Cristo, ele sim, ele veio no mundo e ele não se contaminou, não só com as finas iguarias do rei, ele não se contaminou com nada. Ele foi ao abismo, na crucificação, na morte, por mim e por você. Nós não devemos adorar a Daniel. Daniel é só um tipo de Cristo. Nós devemos adorar a Jesus, o verdadeiro jovem incontaminado. Ele é o nosso maior referencial. Então, vamos glorificar a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer pelo Filho de Deus, o verdadeiro jovem incontaminado. Amém? Vamos orar mais uma vez. E no próximo momento que eu estiver aqui com vocês, a gente continua a estudar o livro de Daniel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque com essas histórias nós podemos ver Cristo, o Cristo que nos salvou, o Cristo que está vivo, que desceu no mais baixo abismo da condenação e foi assunto aos céus, ressuscitou e foi assunto aos céus, está sentado à destra do Senhor Todo-Poderoso, intercedendo por nós como sumo sacerdote, o verdadeiro jovem incontaminado. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, nosso amado Deus. Tem misericórdia de nós. Abençoa cada programação desta IPM remota. Esteja conosco com cada pastor nessas mensagens diárias, nos PGs, nas mensagens dos domingos de manhã e à noite. Ser com eles na palavra. Abençoa cada um deles e todos aqui que nos ouvem.
É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.